Boa tarde. A gente fala com o deputado federal Rafael Simões. Rafael completou agora um ano de mandato, né, à frente na Câmara dos Deputados. Rafael, o que você está achando do trabalho lá no Legislativo? Você que sempre foi do Executivo, né? Agora como deputado, como que está sendo esse primeiro ano de mandato seu? Douglas, primeiramente dizer que é uma alegria poder estar conversando com você, conversando com os seus seguidores e poder falar um pouco desse ano que eu estive lá em 2023 como deputado federal. Para mim é algo novo, né? Eu, como você bem colocou aí, eu venho do Executivo, venho de uma pegada de entregas e aí agora estou no Legislativo, onde nós estamos lá buscando conhecer a casa. É uma casa com 513 deputados, onde nós temos as mais diversas representações, e eu optei esse ano de 2023 por aprender como é caminhar naquela casa. Mas acredito que tenha ido muito bem, tanto é que eu consegui posições importantes para o meu mandato e principalmente para o povo do sul de Minas. Eu faço parte da Comissão da Saúde como membro titular. Isso me permitiu ter indicações no que diz respeito a recursos para o sul de Minas, recursos importantes. Também faço parte da Comissão de Educação e de Agricultura, que é também dois segmentos importantes, já que eu mexo com educação através da Faculdade de Direito, da própria Fundação, e algo que eu sou apaixonado, que é agricultura e pecuária. Então eu tive lá esse primeiro ano, um ano de muito trabalho. Nós tivemos lá que votar projetos polêmicos, sempre buscando um voto que seja em prol do povo, independente de posição ideológica, porque hoje a gente percebe um Brasil dividido e eu optei em caminhar votando naquilo que eu entendo, até como executivo, o que é bom, qual seria o resultado prático para o nosso povo, porque muito se faz de discurso e desse discurso pouco resulta em ações práticas para o povo. Então, naquilo que a minha consciência não permite, eu não voto, nem que peçam, nem que me dê emendas. Por outro lado, tudo que for importante, principalmente no que diz respeito à economia, nós temos que buscar aí achar soluções para o nosso país. E de tudo que você fez ali, o que você destaca que foi o principal ou mais positivo, aquilo que você fala assim, nossa, isso valeu por eu estar aqui? Não, nós tivemos lá um ganho muito importante, principalmente com a aprovação do projeto de lei que determina que a tabela SUS daqui para frente tenha que ser reajustada anualmente. Para quem está nos acompanhando aí, é importante dizer que a tabela SUS ficou mais de 20 anos com um valor só, ou seja, os procedimentos que são pagos hoje para as instituições filantrópicas, para as santas casas, é o mesmo valor que se pagava 20 anos atrás. E nós conseguimos lá, com o apoio de todos os deputados, ou pelo menos na sua grande maioria, aprovar um projeto de lei onde a partir de 2024 essa tabela será reajustada anualmente. É um ganho, mas não é um ganho suficiente, já que tem essa defasagem de 22 anos aí no preço. E hoje nós tivemos a oportunidade lá no Hospital Samuel Libânio, na apresentação que foi feita lá pelo diretor técnico, Dr. Alexandre Webb, de perceber que o hospital gasta em relação ao que ele recebe do Sistema Único de Saúde é um valor muito inferior. Ou seja, essa tabela teria que estar no mínimo 2,5 vezes maior do que se paga hoje. Então, as instituições filantrópicas que hoje são responsáveis por mais de 60% da entrega de saúde no Brasil, elas passam por momentos difíceis. E quando eu vejo o Dr. Alexandre fazendo um comparativo do que eram os números do Hospital Samuel Libânio e os números de hoje, eu me sinto assim muito feliz de saber que eu participei como gestor e também participei como deputado, trazendo emendas consideráveis aqui para o nosso Samuel Libânio, que é um hospital-mãe que atende toda a região. Porque muito se diz assim, mas pôs dinheiro só lá no regional, não pôs dinheiro aqui na minha cidade. Quando a gente aporta dinheiro no regional, nós estamos aportando de forma indireta dinheiro em todas as cidades, porque todas as cidades são dependentes do Hospital Samuel Libânio. Então é uma forma que a gente tem de fato de entregar saúde de qualidade.
Mas não foi só isso, nós também fizemos emendas importantíssimas para todos os municípios, inclusive para Pouso Alegre. Há poucos dias, o atual prefeito disse que o deputado federal da cidade nada trouxe para cá, o que não é verdade, lamentavelmente ele está mal informado. Eu encaminhei para cá uma emenda de 2,5 milhões, que a princípio era para ser usado na ponte, ali do lado do supermercado Baronesa. O projeto foi mal construído, a Caixa Econômica Federal, que é a responsável pela liberação de dinheiro, não aprovou o projeto. A prefeitura resolveu substituir pela ponte lá do Pantano, que até agora também o projeto não chegou na Caixa. Então nós temos 2,5 milhões suspensos lá na Caixa Econômica Federal, de um recurso importante para Pouso Alegre. Além disso, nós encaminhamos aqui para as nossas instituições educacionais e também de saúde, a PAI, o asilo, para as creches, R$600 mil. Mandamos dinheiro para a própria saúde primária do município de Pouso Alegre. Mandamos dinheiro para a CISAMESP, que é o consórcio de saúde, quase R$500 mil, que vai ser agora revertido em cirurgias de catarata. Então são muitas ações que foram feitas nesse mandato. Nós conseguimos também, não podemos deixar de destacar aqui, um acréscimo no valor do teto do hospital, ou seja, esse é um dinheiro que não vai vir uma vez só, é um dinheiro que passa a agregar os ganhos do Samuel Libânio, permitindo que ele possa aumentar o número de cirurgias de atendimento. Eu estou muito feliz com esse primeiro ano de mandato. Como disse, foi um ano de aprendizagem. Eu aprendi na vida política, Douglas, que quando você chega novo, você não pode querer sentar na janela no primeiro banco. Você tem que sentar ali no meio, aprender com aquelas pessoas mais experientes. E foi isso que eu busquei fazer lá, com muita humildade lá em Brasília. Já para o segundo ano, a gente já pretende promover uma ação mais forte dentro da Câmara, já que eu estou num partido que é o terceiro maior partido do Brasil, que é a União Brasil, e nós temos aí grandes planos. E esses planos passam agora pelas eleições municipais, onde eu tenho trabalhado aqui no sul de Minas a possibilidade de fazer inúmeros prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. Isso tudo fortalece para que a gente possa discutir 2026. Daqui a pouco eu quero entrar com você nesse assunto de eleições, mas ainda voltando à Câmara dos Deputados, e na parte negativa, o que você vê lá que realmente não agrada a Rafael Simões? Ô Douglas, eu tenho dito que, lamentavelmente ou positivamente, eu ainda não cheguei a uma conclusão, eu não tirei ainda a roupa de executivo. Então, quando eu vejo aqueles discursos, aquelas falas, eu vejo que é muita, é uma apresentação para o povo que, na verdade, não vai reverter em benefício. Hoje, de lado a lado, nós vemos aí muitas versões, o mesmo fato com várias versões, e cada um acredita na versão que agrada ao ouvido. E eu fico ali, naquela situação de falar assim, tá falando isso, mas isso não consegue executar, porque a gente quer tudo de bom, né, Douglas? Na verdade, o político, ele quer entregar o melhor para a sociedade, mas a gente tem que saber dos limites. Tudo depende de dinheiro. Quando eu vejo a história do PAC, eu fico pensando, da onde vai vir o dinheiro para fazer tanta coisa como o presidente da República está falando? Não tem esse dinheiro. 46% do orçamento do poder público é para pagar dívida interna. 22% é para pagar os aposentados e os benefícios previdenciários. Então sobra muito pouco do orçamento para você fazer investimentos que são importantes, né? Nós temos aí as nossas rodovias federais, todas elas necessitando de investimento. Nós temos aí cidades precisando de investimento, quer na parte de água, de esgoto, de vias, na parte de habitação. E a todo momento há um anúncio novo do governo que vai ter o programa disso, o programa daquilo. Ontem mesmo eu estava vendo o governo anunciar 300 bilhões para o empresariado. Da onde virá isso? Será que o empresário está precisando de empréstimo ou ele está precisando de outros mecanismos que possam permitir a ele continuar produzindo?
Então são situações que quando chegam à tona ou chegam lá na nossa casa legislativa, eu faço uma análise como executivo ainda. Eu falo assim, pô, eu se fosse prefeito, se fosse governador, se fosse presidente, talvez não tomasse essa atitude. Mas lá é uma casa plural, tem de tudo lá, né? Você tem desde a extrema esquerda até a extrema direita. E todo mundo tem voz. E cada um querendo se impor sobre o outro. Só que eu entendo que, na verdade, nós estamos lá para trabalhar pelo povo brasileiro, pela melhoria da nossa nação, que tem um potencial imenso. E esse potencial, eu posso dizer, porque é o caso de Pouso Alegre. Quando eu peguei Pouso Alegre em 2017, todo mundo acompanhou, era uma cidade que estava destruída, isso não tem como negar. E eu entrego essa mesma cidade destruída em 2022, né, que eu saí, com 540 milhões em caixa. Nunca se pensou em Pouso Alegre com tantas obras como nós fizemos de 2017 até 2022 e com tanto dinheiro em caixa. Tudo isso demonstra que a gestão, que o profissionalismo, ele tem que imperar hoje na política. Não adianta você falar assim, eu gosto do fulano, ele é meu amigo, vou trazer ele para trabalhar comigo. Não, nós estamos precisando hoje de pessoas que de fato entendam a administração pública, que saibam lidar com a administração pública. E eu sempre falo para os prefeitos, com quem eu converso muito, com o pessoal que ainda quer ser prefeito, você tem que fazer o arroz com feijão, você não tem que inventar roda, porque a roda já foi inventada. O que você precisa é ser sério naqueles objetivos maiores, que é cuidar do povo na saúde, na educação, na infraestrutura, no crescimento, na geração de empregos. Eu tenho aqui comigo que dos 2 mandatos que eu tive em Pouso Alegre, os trabalhos mais importantes que eu fiz aqui foi a geração de emprego, com todas as indústrias que eu trouxe para Pouso Alegre. E eu sinto essa ausência hoje de novos empreendimentos chegando em Pouso Alegre, que é uma cidade maravilhosa, e sempre falei isso. Pouso Alegre está numa posição geográfica maravilhosa, essa posição geográfica tem que ser explorada, tem uma mão de obra qualificada, tem uma estrutura para receber esses investimentos, mas nós precisamos saber vender essa cidade para todo o empresariado, até porque nós estamos falando de um país com mais de 5 mil municípios e um estado que tem 853 municípios. Então todo mundo quer geração de emprego. Eu acompanho por pesquisas nas mais diversas cidades e um dos itens mais levantados nas pesquisas é geração de emprego, geração de emprego. E a geração de emprego, ela só acontece na medida que você tem uma cidade preparada para receber. Esse exemplo a gente teve aqui em Pouso Alegre, das indústrias que nós conseguimos trazer para cá, foi fundamental na escolha da cidade, a localização, a mão de obra e principalmente por entender esses empresários que a cidade tinha condição de receber os seus altos funcionários, né, os CEOs, os diretores. Então tudo isso se soma. E para mim lá em Brasília é esse aprendizado, né? Tentando sair dessa vibe, que é hoje o termo mais usado, da vibe de executivo, para poder assumir aí a condição de legislativo, cumprindo as nossas missões. E que pese ainda a população não consiga diferenciar o executivo do legislativo. Eu vejo isso, já via isso na prefeitura, quando a população cobra do vereador a execução de algo que é de responsabilidade do prefeito, quando a população exige do deputado realizar alguma coisa, quando a nós cabe fiscalizar, criar projetos de lei, aprovar esse projeto de lei e fiscalizar o executivo, né? Essa é a missão do legislativo. E hoje as coisas se confundem na cabeça das pessoas, né? Que acham que o deputado pode tudo, na verdade ele tem um poder muito limitado. Então a gente tem que ir conversando, explicando, nós temos as questões aí que são pertinentes ao Estado, que tem que ser resolvida pelos deputados estaduais, pelo governador de cada um dos seus estados, que não estão na alçada do federal, mas que muitas das vezes a gente tem que acabar participando, que é o caso aqui da privatização das nossas rodovias.
Nós estamos aí num trabalho forte, principalmente eu e Rodrigo Lopes, que é o deputado estadual do União Brasil, que é de Andradas, no sentido de nós buscarmos aí junto ao governo do estado uma solução que seja capaz de amenizar o impacto da privatização que foi feita, porque nós entendemos que a modelagem aprovada e licitada, ela é onerosa ao usuário, porque o que se estabeleceu lá é uma concessão de 30 anos e as obras de melhoria dessas estradas, elas vão acontecer gradualmente. Isso significa dizer que quem vai pagar a melhoria das estradas é o próprio usuário. Quando nós entendemos que é o seguinte, como o governo do estado aportou recursos para a empresa, ela primeiro deveria fazer as melhorias para depois começar a cobrar o pedágio. Então hoje nós temos pedágios aí num valor excessivo. Vamos falar da nossa região aqui que está R$ 9,20, nós estávamos lá em Muzambinha, R$ 14. Isso é muito caro para você andar numa estrada simples, numa estrada que simplesmente fez um recap muito mal feito, pintou algumas faixas, não tem acostamento, não tem limpeza das árvores. Agora há pouco me mandaram que daqui para Itajubá as carretas têm que ir desviando das árvores e pagando R$ 9,20. Então, ou seja, o que o povo ganhou? A meu entender, nada. Então são situações que eu, como deputado federal, estou buscando intervir. Nós entramos na justiça com uma ação pedindo a suspensão do pedágio, a liminar foi negada aqui em Pouso Alegre, o juiz entendeu que não tinha elementos suficientes para poder dar a liminar. Nós vamos discutir o mérito, mas nós sabemos da dificuldade que é essa questão. Eu cheguei à conclusão que essa concessão é mais um problema com o problema da Copasa. Se nós pararmos aqui e pensarmos friamente, e aqui eu tenho um sentimento de não ter realizado o trabalho que me cabia, que era tirar a Copasa de Pouso Alegre, mas eu não o fiz, não foi por falta de vontade, muito pelo contrário, porque eu atuei da forma mais legítima possível para não criar para o futuro uma dívida impagável para Pouso Alegre. Eu, como gestor da cidade, gestor maior, eu não poderia ser irresponsável de chegar e dar uma canetada na Copasa e lá na frente a cidade de Pouso Alegre tem que pagar uma indenização milionária para a Copasa. O que eu fiz? Eu fui seguindo os procedimentos legais que me permitiriam no futuro fazer essa rescisão de contrato. Com a minha saída da prefeitura, eu não efetivei a rescisão com a Copasa, mas acho que é algo que tem que ser procurado. Nós aplicamos durante o meu governo mais de 200 milhões de multas à Copasa, e essas multas eram pelo descumprimento de contrato, mas também buscando já demonstrar que a Copasa não vinha cumprindo com o contrato. Isso nos permitiria uma rescisão por justa causa. Parece-me, não sei se é fato, que em conversa o atual prefeito cancelou as multas e resolveu fazer um acordo com a Copasa para que a Copasa fizesse aqui alguns investimentos. Eu não acredito nisso, porque isso já foi prometido a Pouso Alegre em momentos distintos. A Copasa sempre tem uma desculpa, sempre tem aquela conversa, não, nós vamos investir, esse investimento nunca chega. O exemplo foi agora no final do ano, onde grande parte da cidade ficou sem água, e o grande culpado disso foi São Pedro, porque não entregou a água para a Copasa. Saindo da Copasa, a gente vai para a CEMIG, né? que hoje não é problema de Pouso Alegre, é um problema de Minas Gerais. Falta água porque São Pedro não deu água. Quando São Pedro dá água, não tem luz, né? Todo dia nós temos aí reclamações de que caiu a energia, de que as cidades estão ficando aí 2, 3 dias sem energia, principalmente na zona rural. No final de semana mesmo eu fui chamado por conta disso, né? As pessoas perdendo a produção de leite porque não tem energia para poder tocar o tanque de expansão, não tem energia para tirar leite. Então Minas vive hoje momentos difíceis por conta de 2 concessões, e o sul de Minas em especial por conta agora dessa concessão dessas rodovias, que a gente percebe que faltou estudos no sentido de criar uma estrutura que atendesse a Rafael, população. o que você acha que é o problema que permite
que a Copasa e a CEMIG continuarem dessa forma e as cidades? Porque a gente vê, por exemplo, cidades como Poços de Caldas, que não tem CEMIG, não tem Copasa, lá são departamentos, são do município, né? E o município lá não sofre tanto com falta de água, eles até produzem óbvio que eles têm a situação, a vantagem de ter uma lagoa lá e tal, mas como que você enxerga? Qual que é o caminho? Seria uma outra empresa? Seria um melhor contrato? Seria uma municipalização? O que você enxerga? Douglas, eu falo assim, a gente tem que olhar para frente, mas tem que ver o para trás. Quando entregou-se o DEMAI para a Copasa, entregou-se de graça, com a promessa de que a Copasa ia assumir a questão de água, esgoto de Pouso Alegre e ia fazer todo o trabalho necessário. Isso não aconteceu, ou seja, faltou fiscalização, porque quando nós íamos mexer aqui nas ruas em Pouso Alegre, fazer asfaltamento, eu sempre orientei no sentido de que a Secretaria de Planejamento e de Obras comunicasse com antecedência, pelo menos 30 dias a Copasa, dizendo, a rua tal, nós vamos asfaltar, você vá lá e faça todos os reparos necessários na sua estrutura, para que a hora a gente chegar com asfalto não ter que rasgar asfalto. E a gente percebeu que isso não estava acontecendo. E aí quando a gente chegava com o equipamento, com esse equipamento de asfalto, um equipamento pesado, o que acontecia? 2 dias depois estava lá a Copasa com a reta escavadeira abrindo buraco. Por quê? Porque aquele material que está lá embaixo, Douglas, é o material da época do DEMAI ainda. Então, o esgoto são ainda manilhas de barro. Se você pegar aqui a São Francisco e você cavar ali, você vai descobrir que ali é tudo manilha de barro. Os canos, ainda canos de ferro, que estão conduzindo água. Então, é uma estrutura muito antiga. Por outro lado, a Copasa ganha tudo quando você abre um loteamento novo. Então, vamos falar aqui no Astúrias, que é um dos últimos loteamentos. Ela exigiu tudo do loteador. Então, o loteador teve que fazer todos os encanamentos do melhor possível, caixa d'água, aquela coisa, e fazer o quê? Entregar para a Copasa. Na verdade, a Copasa é um grande negócio. Não investe nada. Porque ela não investe. E quando vem para investir, é uma vergonha. Aquele caso lá da Lagoa, quando eu apertei, fui para cima e comecei a bater na Copasa, o presidente veio aqui e falou assim, quais são as demandas? Eu falei, você tem que ir lá no bairro São Geraldo, que está voltando esgoto e tem que resolver o problema. E você tem que limpar a Lagoa da Banana. Beleza, beleza. Começou e abandonou. Ah, não tem como arrumar, tem muito esgoto clandestino. Isso é o problema da Copasa, não é o problema do município. Quem tem que fiscalizar é a Copasa, não é o município fiscalizar se tem esgoto clandestino, se tem cano que avulso lá rodando. Isso é coisa da Copasa. E a Copasa faz isso muito mal. Agora, é bom destacar. Nós não podemos dizer que a Copasa é ruim porque os funcionários são ruins. Muito pelo contrário, os funcionários da Copasa vestem a camisa, são trabalhadores, mas a Copasa vem num desmanche. Ela está terceirizando para empresas que pagam mal seus funcionários, que também diziam para mim na época de prefeito, nós fazemos o que a Copasa nos paga. Se ela paga para a gente voltar para o buraco, o barro que nós tiramos lá, nós voltamos o barro. E essa foi uma briga que veio, e não é uma briga só de Pouso Alegre, é bom dizer isso para a população, que é uma briga de todos, extrema mesmo. Anunciou que tinha tirado a Copasa. Quem está lá hoje? Copasa, porque até agora não conseguiu trazer uma empresa nova. Se você dissesse para mim hoje, se você tirar a Copasa, você vai trazer uma nova empresa, eu acho que é o caminho. Mas talvez se eu tivesse lá atrás, eu não teria saído do DEMAI. Eu acho que o DEMAI, bem estruturado, ele toca, até porque você tem condição de mando e gestão. Copasa você não tem. Gostou, daqui 4 anos você troca. Porque se não deu certo, você troca. Agora, quem que vai chegar e vai trocar a Copasa? Hoje, lamentavelmente, a Copasa, inclusive, virou um cabide de emprego. A gente sabe que hoje a direção da Copasa ampliou muito, é muita gente. Então, se perdeu na gestão. Isso eu estou falando aqui, falo presidente da Copasa, falo para quem for necessário. A mesma questão da CEMIG. O governador Zema, desde que assumiu, ele bate na CEMIG.
a CEMIG tem que privatizar, a CEMIG tem que isso. E eu pergunto, qual que foi o investimento que o governo Zema também fez na CEMIG? Tudo que nós estamos tendo de problema aí, não é um problema de agora, é um problema que vem se acumulando ao longo dos anos, que é o caso da Copasa. Se a Copasa estivesse trocando paulatinamente todo o material que recebeu da época do DEMAI, nós não estávamos nessa situação. Antes de sair da prefeitura, eu chamei a Copasa e falei assim, vai faltar água, porque eu não estou vendo vocês criarem novos canais de captação. Fique tranquilo, nós temos 5 novos canais. Chegou agora, em dezembro não tinha água. E aí a culpa é de São Pedro. Ou seja, tudo errado. Então eu falo que hoje administrar o poder público não é algo para qualquer um. Precisa ter discernimento de administração. E se você perguntar para mim o que muda de uma administração privada para uma administração pública, é que na privada a gente busca lucro. E na pública você busca eficiência com reversão daquele lucro que você recebe por essa eficiência, retornando para a sociedade, porque são impostos. Então eu vejo que tem muita coisa que pode ser feita, mas para se fazer isso, nós temos que abandonar a politicagem. Nós temos que esquecer de que para ganhar uma eleição nós temos que abraçar todo mundo, principalmente aqueles que nunca trabalharam, mas que sempre viveram da política, que gostam de um carguinho na prefeitura, que gostam de um carguinho no estado, que gostam de um carguinho no governo federal. Essas pessoas pouco têm a dar para a população. Eles podem entregar para o político voto, mas eles não têm nada para entregar durante uma gestão. Então esse é o grande mote que eu falo hoje. Nós precisamos de pessoas que sejam administradoras. A gente vai fazer uma pequena pausa agora e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre eleições. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco da entrevista com o deputado Rafael Simões. Rafael, sem delongas, eu quero já perguntar para você aquilo que a maior parte das pessoas interessadas em política na cidade quer saber. Por que do seu rompimento com o prefeito Coronel Dimas? Essa não é uma resposta que caiba assim de pronto. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para dizer o porquê. Eu, em 2016, junto com o Dr. Paulo, fomos candidatos a prefeito e vice-prefeito com uma proposta diferente, que era uma proposta de assumir a cidade de Pouso Alegre de forma profissional e fazer dela uma cidade diferente. E para isso nós estaríamos deixando de lado a tradicional política administrativa, que é trazer todos os apoiadores para dentro da prefeitura. Nós assumimos a prefeitura de Pouso Alegre, na oportunidade o PT era o nosso antecessor, tinha 38 secretarias, mais de 1000 cargos de confiança. Vocês acompanharam de perto, nós fizemos um enxugamento da máquina e eu tive a grande satisfação de poder convidar pessoas que tinham um histórico de administração para fazer parte do nosso secretariado. Secretariado esse que começou com 10 e terminou com 9 secretários. Todas essas pessoas, elas não tinham um viés político, elas tinham um viés administrativo, porque eu dizia o seguinte, bastava eu ser político, bastava o Paulo ser político, para que as coisas pudessem caminhar, e que nós não tínhamos necessidade de vender a prefeitura de Pouso Alegre por apoio. E deu certo esse modelo, e veio aí a campanha de 2020. Não havia dúvidas nenhuma de que eu seria reeleito, como fui, com uma votação expressiva. Então eu tinha a possibilidade de escolher qualquer pessoa para vice, qualquer pessoa, que eu ganharia a eleição, sem nenhuma falsa modéstia, até porque as pessoas entenderam que a administração que nós estávamos efetivando nos davam esse respaldo. E eu busquei como meu vice-prefeito, mas já sabendo de que eu deixaria a prefeitura para poder realizar mais um projeto que eu falo que não é meu, mas que era da cidade de Pouso Alegre e região, de ter um deputado federal de Pouso Alegre que pudesse de fato estar aqui presente, representando toda a nossa região, em que pese nesse longo período a gente tenha sido representado pelo Bilac Pinto, pessoa que eu tenho o maior respeito e gratidão a ele. A gente tinha esse projeto de Pouso Alegre ter um deputado federal e ter um deputado estadual. No primeiro mandato, o Paulinho, que era vice, renunciou e foi eleito deputado estadual. Beleza. Então, a ideia era 2022
eu me lançar candidato federal, como aconteceu. Então eu tinha que buscar uma pessoa da minha estrita confiança para colocar como vice. E essa pessoa escolhida foi o Dimas. Por que o Dimas? Porque o Dimas trabalhou comigo na fundação, porque o Dimas foi meu chefe de gabinete, porque o Dimas era uma pessoa de dentro da minha casa, uma pessoa confidente. Então eu tinha toda a confiança nele e ele veio como vice. E aí, em março de 2022, eu deixo a prefeitura para ser candidato. Ou 21, né? Eu tomei, 22, porque eu tomei posse em 23. E tomei posse, o Dimas assumiu a prefeitura, e o que eu constatei? Que eu confiava no Dimas, mas o Dimas não tinha a mesma confiança em mim. Mas isso ele só revelou para mim depois que ele já estava na prefeitura, né? Porque se ele tivesse contado para mim que ele não tinha a mesma confiança que eu tinha nele, talvez eu não tivesse escolhido ele de vice, podia ter escolhido qualquer outra pessoa, a Silvia, o Júlio, tantos outros. Mas eu sempre tive nele um grande parceiro e um homem da mais estrita confiança. E logo após a minha saída, ele foi demonstrando que ele não confiava em mim, que as pessoas que estavam lá e que trabalharam conosco desde de janeiro de 2017 também não eram da confiança dele. Ele foi desestruturando aquela equipe. E na política a gente não pode negar, a gente não tem um projeto momentâneo, a gente tem um projeto de futuro. E eu idealizava para Pouso Alegre, até para o bem de Pouso Alegre, não para grupos políticos, uma gestão profissional que pudesse durar aí pelo menos mais 20 anos. Isso foi sendo desmanchado. As pessoas que de fato tocavam a prefeitura foram sendo trocadas, foram trazendo pessoas que sempre foram contra a minha gestão, que sempre criticaram a minha gestão para dentro da prefeitura, assumindo cargos importantes. Isso me incomodava muito. E me incomodava por quê, Douglas? Porque o Dimas, hoje, ele está sentado na cadeira de prefeito com os meus votos. O Dimas nunca trouxe voto para a minha eleição, até porque ele nunca foi conhecido politicamente. Ele estava e foi indicado vice-prefeito e assumiu a cadeira de prefeito com os meus votos. Então, eu digo que eu lamento muito não ser da confiança do Dimas. Ele ter que buscar deputado fora de Pouso Alegre, sendo que ele tinha o Paulo aqui, sendo que ele estava junto comigo. Não havia necessidade de fazer novos arranjos políticos. Isso me incomodou, e todo mundo sabe que eu sou pessoa muito firme nas minhas coisas. Se eu não estou ajudando, eu também não quero atrapalhar. Então eu achei melhor deixar o Dimas tocar a administração do jeito que ele entende. Ele está muito focado aí na necessidade de cuidar da saúde mental das pessoas, a justificativa que ele tem para tantas festas. Não que eu seja contra festas, mas eu acho que tudo tem que ter limite. Até porque as festas, elas são pagas com dinheiro do povo, dinheiro de todos. E nem todos querem isso. Muitos querem asfalto, muitos querem escolas, muitos querem saúde, muitos querem infraestrutura. Então, quando você vai gastar o dinheiro do povo, você tem que ter noção de como gastar esse dinheiro. E a forma como o governo está sendo tocado pelo Dimas não é uma forma que eu idealizei para o meu governo. A partir do momento que ele fosse eleito com os votos dele, aí a situação é diferente, mas ele estava ali com os meus votos. Então eu achei por bem que ele seguisse a vida dele, eu seguisse a minha, e nós vamos ter eleição agora em 2024. E com certeza o Dimas não é o meu candidato, isso eu não tenho dúvida, ele sabe disso. Eu não tenho nada contra o Dimas particularmente, tenho contra a forma de administrar dele. Talvez até porque ele nunca tenha tido essa experiência de executivo municipal. Mas a vida segue, eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vi uma entrevista dele que eu fiquei muito sentido, onde ele diz que eu não trouxe nada como deputado federal para Pouso Alegre, ou ele está falseando a verdade, ou ele não está sabendo nem o que acontece na administração dele. Porque todo o dinheiro que vem para Pouso Alegre, independente para onde vá, tem que passar pela prefeitura. Então hoje nós tivemos a oportunidade de mostrar que nesse primeiro ano, em parceria com o Bilac, que é o ex-deputado nosso, que me passou as emendas dele, nós aportamos no Samuel Libânio mais de 19 milhões.
A própria prefeitura recebeu na saúde um valor expressivo. Eu mandei para Pouso Alegre 2,5 milhões para fazer a ponte ali do Baronesa. Esse dinheiro não deu certo lá, porque a prefeitura não teve competência para fazer um projeto. Relocaram o dinheiro lá para o Cajuru. Até agora, nada. Então, mandei dinheiro para as instituições. Uma dificuldade muito grande que esse dinheiro chegasse até as instituições. E por que isso está acontecendo? Porque, a meu ver, e aí é um sentimento meu, as pessoas que hoje estão assumindo cargos importantes da prefeitura, elas não têm a expertise necessária para fazer essa máquina pesada rodar. E aqui eu quero deixar ressaltado que eu fico muito feliz quando eu pego um jornal que deve ter custado muito caro, que rodou a cidade inteira, com um papel caríssimo, onde ele demonstra inúmeras obras. Todas aquelas obras ou foram iniciadas por mim ou o dinheiro fui eu que deixei lá. Eu conheço 2 obras de verdade feitas pelo atual prefeito, que é a da estrada do Sovaco da Cobra, como é chamado, que é ali paralelo à avenida que chega noroeste, que se a gente parar lá e contar, deve passar uns 3 carros por dia, e o asfaltamento que ele fez na rua paralela à MG 290, que também, se contarmos lá, tem meia dúzia de casas lá, não que aquelas pessoas não merecessem, mas são obras que custaram caríssimas. Então eu digo que o dinheiro público, ele é custoso para quem? Para cada um que paga imposto. E eu não posso aceitar que esse dinheiro público seja mal gasto. Então é por conta disso que eu não estou com o Dimas, não apoiarei o Dimas. Se você perguntar para mim quem que é meu candidato hoje, eu terei candidato, mas no momento próprio nós vamos apresentar esse candidato. E vai caber à população de Pouso Alegre entender se ela quer continuar do rumo do desenvolvimento, no rumo do sucesso, ou se ela quer correr o risco de ter aí os próximos 4 anos equiparados aos 4 anos do Perugini, que eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Para mim hoje, da forma como a prefeitura está se postando, nós teremos, com a reeleição do Dimas, tempos iguais àqueles que nós tivemos com o Perugini. Iguais. Por quê? Porque falta gestão. Quando você começa a trazer as pessoas que cercam o Dimas hoje, é só você olhar a foto que nós tivemos lá no palanque de 7 de setembro. Aquelas pessoas que estavam lá são as pessoas que vão administrar a prefeitura de Pouso Alegre, que já estão dentro da prefeitura de Pouso Alegre. O Dimas, só no ano passado, segundo informações que eu tenho, já criou mais de 90 cargos comissionados. Mandou agora para a Câmara a criação de mais vários cargos. Ou seja, isso não agrega nada para a administração. O que agrega para a administração são pessoas que entendem o serviço que devem fazer. Eu volto a dizer, não adianta o cara ser bom de voto, trazer voto para mim. Ele não me entrega nada na prefeitura. Então eu digo para a população de Pouso Alegre, olhe as fotos e vejam quem está do lado do Dimas hoje. Está aqui o Tony Mariozzi. Tony Mariozzi, que foi vice do Perugini, Tony Mariozzi, que fez essas obras aí que todo mundo critica, hoje é um grande defensor do Dimas, é um conselheiro do Dimas. Fred Coutinho, que todo tem um histórico, apoiador do Dimas, e a equipe desse pessoal todo está lá de novo, ou seja, todo mundo querendo bem de Pouso Alegre ou querendo cuidar do seu próprio umbigo? Essa é a pergunta que eu faço. Mas quem vai decidir isso não é o deputado Rafael Simões, quem vai decidir isso é o povo de Pouso Alegre, que vai ter que fazer uma opção. Agora, sabendo que da mesma forma que hoje nós temos um governo federal que muitos criticam, mas que votaram, nós podemos ter um prefeito para os próximos 4 anos, que pode trazer Pouso Alegre lá atrás. E hoje você fala assim, mas está indo bem. É fácil tocar uma prefeitura com 540 milhões em caixa, como eu deixei. Eu quero ver o camarada tocar uma prefeitura como eu toquei, com menos 40 em caixa, e acordar e tá devendo para todo mundo, e não ter com que pagar. Isso que é
quer administrar, é você sair de menos 40 e chegar em 540. E eu não vejo isso. Eu vejo hoje o dinheiro público sendo mal gasto. É importante, nós temos feito o enfeite de Natal, importante. Nós não tínhamos, e quando tínhamos era muito ruim. Tanto é que eu que criei essa questão dos enfeites de natais. Mas eu nunca, durante esses anos todos, nunca ultrapassei de 700 mil reais. Hoje gastou-se milhões em enfeites de Natal. Chegou dia 7 de janeiro, os enfeites foram embora e o dinheiro foi embora junto. Isso mudou a vida do comerciante? Eu pergunto, eu não sei se isso aí foi suficiente para trazer mais investimentos para Pouso Alegre, mais consumo para Pouso Alegre, mais geração de impostos. Não sei dizer, mensurar isso, mas eu sei mensurar que ainda temos creches por fazer, porque temos crianças esperando ainda na fila, temos que fazer mais UBSs, a Unidade Básica de Saúde, temos que investir mais em cirurgias, temos que fazer ainda muito asfaltamento, muita rede de esgoto nesses bairros clandestinos que estão aí, que foram acontecendo no decorrer dos anos. Então, essa aqui é uma obra inacabada. Temos que correr atrás de empresas, e aqui eu quero fazer um agradecimento muito importante ao Dino Franciscato, que com mais de 80 anos foi pedra fundamental na captação de empresas para Pouso Alegre, até pelo network que ele tinha dentro do empresariado. Então, eu vejo com preocupação hoje a sucessão da Prefeitura de Pouso Alegre. Rafael, eu queria falar um pouco sobre perfil. Até o Dimas deu uma entrevista recentemente, onde ele falou um pouco do perfil dele, de conversar com a esquerda, de conversar com a direita, com todos os grupos políticos e tal. E eu que noticio e acompanho o seu trabalho esse tempo todo, sempre vi o Rafael como uma pessoa mais incisiva e que, se precisar brigar, briga e briga bastante. A gente viu, quem acompanhou a gestão do PT aqui em Pouso Alegre, você foi o principal opositor do PT e depois não aceitou qualquer tipo. Na verdade, vou dizer que o senhor até seguiu perseguindo, talvez seja a palavra, porque tinha muita coisa a ser tirada debaixo do tapete, certo? E tanto teve vários escândalos, inclusive teve secretário preso com tornozeleiro, e você sempre foi muito... As pessoas do PT não tinham muito diálogo, muita oportunidade com você, coisa que agora o Dimas está permitindo. Queria te perguntar como que você enxerga isso, essa forma de fazer uma política de conversação, até que ponto você acha bom, até que ponto você acha que é o ponto de brigar, igual você brigou muitas vezes aqui em Pouso Alegre? Eu falo que conversar, nós devemos conversar com todo mundo. Eu converso lá em Brasília, com todo mundo, converso, não tem problema nenhum. Agora, assumir compromisso com esse pessoal significa voltar ao passado. Eu quando me propus a ser prefeito de Pouso Alegre, eu falei, povo de Pouso Alegre, vai ter que ser desse jeito, eu não quero conchavos políticos, porque o que eu vejo não são conversas, são conchavos políticos. Isso para mim é muito ruim, porque o cara que se dispõe a administrar Pouso Alegre, ele tem que ser firme. Eu sempre falei isso, inclusive para o próprio Dimas, aqui a gente tem que falar mais não do que sim, porque o prefeito que fala sim para tudo, ele não cumpre nada. Eu tenho escutado aí, o Dimas falou que vai fazer isso, o Dimas vai fazer aquilo, então vamos falar em fazer. Eu deixei pronto lá o projeto do parque. O parque era importante para Pouso Alegre? Era, mas mais importante que o parque era a estrutura que se montava dentro do parque para acabar com a enchente do Faisqueira, que era criar ali um grande lago de contenção. Essas chuvas fortes que essa semana alagaram o Faisqueira não mais aconteceriam. Quanto ia custar esse parque para Pouso Alegre? Nem R$1, porque do jeito que eu tinha desenhado, os empreendedores, donos do Astúria, fariam de graça o parque e receberiam em contrapartida o terreno que foi entregue à prefeitura quando do loteamento. A pessoa que é dona lá tinha esse interesse de ter a área institucional de volta para o loteamento e ela daria em contrapartida para o município de Pouso Alegre o parque dentro do que foi desenhado. O parque não aconteceu. O que aconteceu? Enchente, novamente no Faisqueira. Que não é um problema do Dimas, que é um problema que vem há muito tempo, mas que nós já tínhamos achado a solução. Nós falamos aqui no
no Primavera, da necessidade de o mais rápido possível nós fazemos uma bacia de contenção lá no João Paulo. Licitei, até hoje não saiu. Eu licitei a obra da DIC 1, ela não foi acompanhada. O que aconteceu? A obra foi mal executada, nós vamos ter problemas sérios lá. Você vê que já asfaltou uma vez, asfaltou duas, e com a chuva com certeza vai estourar de novo. Faltou o quê? Faltou gestão, faltou fiscalização. Então eu vejo que falta a essa estrutura que está aí gestão. Isso pode ofender as pessoas lá, mas como você disse, eu não tenho esse problema. Eu sou um homem que fala a verdade para o povo. Eu nunca vou chegar aqui e falar algo que eu não sinta, que eu tenha certeza que eu não posso fazer. E quando o Dimas fala que ele tem que conversar com a esquerda, tem que conversar com todo mundo, eu não acho isso errado. Se eu acho errado que essa conversa já virou conchavo político. Olha a foto daqueles que estão hoje com o Dimas e você vai ver inclusive aqueles que estavam de tornozeleiro do PT hoje lá na prefeitura. Pessoas que eu tirei de dentro da prefeitura hoje assumiram cargos importantes novamente na prefeitura. Isso para mim não é conversar. Conversar, você conversa com o vereador que tem voto, faz o diálogo com ele, faz o enfrentamento se for preciso, mostrando para o povo do seu projeto. E isso eu tenho muita tranquilidade, porque no período que eu fui prefeito, eu nunca mandei, a meu ver, um projeto que fosse contra o povo. Podia até ser contra determinado segmento. E aqui vamos dar um exemplo que lá na época foi um bafafá danado. Quando eu falei que o ensino de responsabilidade do Estado voltaria para o Estado, né, que nós tínhamos lá na Árvore Grande, o município fazendo o papel do Estado. O que o município ganhava com isso? Só tirar o dinheiro do caixa dele, que ele tinha que investir no que era de obrigação dele, mas ele estava pagando professor para dar aula para aluno que deveria estar na escola estadual, que estava vazia. Nós aprovamos e nada mudou. Os alunos continuaram tendo aula, mas o município ganhou, porque ele teve mais dinheiro para investir dentro daquilo que é da sua responsabilidade. Eu acabei com a guarda municipal. Foi uma gritaria danada, porque os guardas municipais estavam ali, eles não queriam, só que a entrega de serviço era muito ruim. Se eu tivesse que acabar com a guarda hoje, acabaria novamente. Serviço ruim. Essas pessoas não tinham condição de fazer um serviço da guarda da forma como era necessário, que era proteger o patrimônio público. E aí eu vejo aqueles opositores dizer, o camarada toma uma facada lá, porque não tem a guarda municipal. Que conversa fiada, né, Douglas? Conversa fiada. Eu não sou homem de conversa fiada. Eu quero saber quem que faz entrega para o meu município, quem que atende o meu povo. Quando eu resolvi virar político, não foi para agradar meia dúzia, não. Foi trabalhar pela maioria. Tanto é que eu fui reeleito com 80% dos votos válidos. Não é possível que esse tanto de voto as pessoas não reconheçam no Rafael Simões um administrador. O Dimas também já soltou isso em algumas rodinhas, e aqui nós estamos tendo um papo muito franco, de que eu quis mandar na prefeitura e ler do engano. Eu não tenho nem tempo para isso. A única tratativa que eu tinha com o Dimas é de que a seriedade que foi desenvolvida no meu primeiro governo e também no segundo seria tocada em frente. Quando houve esse desvio, e a meu ver houve um desvio, pelo menos no meu entender, eu preferi sair, para não ter nenhum desentendimento maior. Porque é ele que está assinando, como ele disse para mim diversas vezes, agora é meu CPF, eu que sei. Então, se é seu CPF, você que sabe, da mesma forma que o meu CPF. Questão dos nomes, desses cargos que você citou, que foram colocados, que foram trocados e tal. Você chegou a falar com ele disso e tentar falar, olha, isso aí não estou de acordo, como é que foi? Não, nós tivemos, inclusive, quando ele demitiu o Rinaldo, que era o secretário de obras, que é uma pessoa que eu tenho em alta estima, pela competência, não pela amizade, porque eu conheci o Rinaldo, depois que eu entrei na prefeitura, o Rinaldo nem era daqui, lá de Machado, mas eu conhecendo o Rinaldo, trabalhando com ele, eu vi de uma capacidade imensa de produzir. O Dimas demitiu o Rinaldo porque não era da confiança dele. E ele ficou sem opção. Eu propus a ele trazer o Augusto para cá.
O Augusto fez um belo trabalho aí à frente da Obras e foi embora também. Para mim, a última situação mais grave, não é para mim não, para Pouso Alegre, foi ter tirado a Silvia da Secretaria de Saúde. Ela era fundamental. Eu digo aqui sem nenhum demérito aos demais que passaram por lá, porque nós tivemos grandes nomes que passaram pela Secretaria de Saúde na história de Pouso Alegre. Mas nenhum deles teve a disposição de trabalho e conhecimento que a Silvia tem. Nenhum. Tanto é que quando eu estava no hospital, na presidência da FUVES, eu tive numa reunião em Belo Horizonte com o secretário de Estado de Saúde, ele falou para mim assim, me cede a Silvia, porque ela é o que falta para o governo do Estado. Eu falei, rapaz, você vai me deixar a pé, né? Então, ele fez um diagnóstico certo. A Silvia fez um trabalho brilhante na saúde, brilhante. Trabalho esse que daqui a pouco tempo, independente de quem tenha assumido lá, que até também é conhecida minha, nós vamos ter problemas, A maior preocupação minha hoje, Douglas, é se o dinheiro que eu estou mandando para o Samuel Libânio vai chegar no Samuel Libânio, porque tudo tem que passar pela prefeitura. E eu começo a perceber que a prefeitura começa a criar dificuldade para fazer esse repasse para o Samuel Libânio. Então, que você viveu na época do PT, né? Que é que eu vivi na época do PT, ou seja, o Aguinaldo Perugini recebia o dinheiro do governo federal e não repassava para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Para quê? Para dizer que o Rafael era um mau administrador. Então nós tivemos aí grandes embates para que o dinheiro que era do Samuel Libânio chegasse ao Samuel Libânio. E hoje eu já começo a perceber a dificuldade que o Samuel Libânio está tendo de falar com a prefeitura, para a prefeitura entregar para o Samuel Libânio aquilo que foi direcionado para ele. Tanto é que nós estamos lá já com 4 milhões e tanto, dependendo de repasse, que está com dificuldade. Então, tudo isso pode se complicar na medida que nós tenhamos um novo governo do Dimas aí. São situações que eu acho que tem que deixar muito claro para a população. Agora, se o Dimas está interessado em trazer deputado federal para ser votado em Pouso Alegre, nada disso me abala, eu sou um homem de trabalho, eu estou na política por querer do povo, o povo que votou. Se o povo lá na frente, 2026, entender, olha, Rafael Simões não correspondeu às nossas expectativas, nós não queremos mais ele, eu vou voltar para os meus negócios, vou tomar conta da minha vida, com a tranquilidade do dever cumprido. Mas enquanto eu for político, eu tenho a obrigação de manter o meu estilo. Eu não posso virar o Maria vai com as outras, porque senão acabou. Se eu tiver que compartilhar essa ideia de que a prefeitura tem que ser um cabide de emprego, e um cabide de emprego para pessoas que não conseguem emprego na iniciativa privada, tem que se encostar na prefeitura, aí está tudo errado. Aí não é o Rafael Simões que todo mundo conhece. Então eu desejo sorte para o Dimas, desejo sorte para as pessoas que estão ao lado dele lá, que eles consigam fazer uma boa gestão. Mas eu, particularmente, não vejo essa possibilidade. Muito pelo contrário, está se gastando muito para fazer uma reeleição, gastando de forma desorganizada, isso vai faltar lá na frente. E eu acompanho cada um dos municípios. Eu tive a oportunidade de ligar para o Dimas e falar, Dimas, você teve ano passado uma queda de 50 milhões de arrecadação. Ele falou assim, mentira para você. Eu falei, não é mentira, porque eu mesmo acompanho. Eu sempre fiz isso, eu sempre acompanhei os números da Prefeitura de Pouso Alegre. Então eu não preciso que alguém diga para mim se é isso ou aquilo. Eu consigo olhar, eu consigo entender, eu entendo o negócio. Eu hoje mesmo estava dizendo na hora do almoço, conversando com algumas pessoas que foram me visitar. A maior alegria minha era acordar às 5h30 da manhã, andar a minha cidade. Andar a minha cidade e mandar zap para os mais diversos secretários, dizendo, tal lugar precisa fazer isso, tal lugar precisa fazer aquilo. Conversar com o povo, enfrentar o povo, dizer por que eu não estava fazendo isso ou aquilo, quando é que eu ia fazer. E a coisa deu tão certa, Douglas, que ninguém pode tirar isso de mim. O maior índice de reeleição da história de vereadores foi no meu mandato. Foi o maior da história, onde a Câmara conseguiu reeleger.
Por quê? Porque eu não fazia essa política que está se fazendo hoje, jogar um vereador contra o outro. Eu chamava o vereador lá e falei, olha, eu vou fazer obra em tal lugar, você lá, vá lá e anuncie, diz que foi um pedido seu. Ah, tinha 2 vereadores no bairro, vão lá os 2 e digam que foi pedido de vocês. Eu nunca tive essa preocupação de falar assim, fui eu que fiz. Porque eu falo que o prefeito não faz nada. Quem está fazendo é o povo com o dinheiro dele mesmo, dos impostos. Então, eu tenho uma noção de política que talvez destoe da visão que o Dimas tem de política. Se para ganhar a eleição de Pouso Alegre precisa agarrar no diabo, eu estou fora. Eu falei isso em 2016 para um grande amigo meu que era para estar no lugar do Dimas, mas ele não quis. Ele não quis. Eu falo que hoje ele é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Era para ele estar lá, mas ele não quis. E ele dizia assim, mas você não vai ganhar a eleição falando a verdade para o povo. Eu falei assim, eu jamais vou querer ganhar uma eleição mentindo para o povo. Tanto é que vocês olham os meus planos de governo, eles são tudo pequenininho, mas todos foram cumpridos. Porque eu só prometo o que eu posso fazer. Então eu saio muito magoado dessa relação, porque eu confiei e descobri que em quem eu confiei não confiava em mim. Porque era para o Dimas estar seguindo tranquilamente para uma reeleição, com o mesmo estilo, a eleição estaria ganha, porque o povo com certeza aprovaria, mas ele criou o estilo próprio dele, que eu também reconheço que é um direito dele, né? De tocar e dizer o que ele quer dizer para o povo. Cada um sabe o que faz, mas a conta chega lá na frente. Eu falo assim, que tudo que a gente faz tem um resultado, pode ser positivo ou pode ser negativo. A gente vê hoje o pavor que o povo tem de uma figura que chama Aguinaldo Perugini. Quem quer o Aguinaldo Perugini de volta a prefeito de Pouso Alegre? A turma extrema do PT, que é a turma que já está lá dentro da prefeitura de Pouso Alegre. Se brincar, eles põem o PT lá, traz o Aguinaldo para fazer chapa com o Dimas. Tudo pode. Você pode conversar com todo mundo. Até o Hélio Davan agora, que sempre foi contrário, está defendendo. Todo mundo que criticava agora está... mas agora, né? Eu sei que o poder é atraente, o poder fascina. Eu nunca tive essa questão de poder, eu tive todos os cargos importantes da cidade, todos. E nem por isso deixei de ser homem do povo. Tanto é que eu fui no campo de futebol sábado e todo mundo me abraçou lá. Quer dizer, é uma demonstração de carinho que o povo tem comigo e eu tenho com o povo. Eu não sou homem de gabinete, sempre andei de sapatão, sempre andei do meu jeito. E vou continuar. Enquanto o povo quiser, eu vou estar aí ajudando. Hoje a minha grande missão, junto com aquela equipe que está ali, é terminar o hospital oncológico, é atender o povo de Pouso Alegre e o povo do sul de Minas na saúde, é lutar pelo homem do campo. E se a prefeitura de Pouso Alegre tiver um desfecho contrário àquele que eu gostaria, não muda nada na minha vida. Eu vou continuar mandando recursos para Pouso Alegre, ainda que o prefeito diga que não mandei, eu vou continuar mandando, vou fazer a divulgação dentro daquilo que me permitam fazer. E a gente vê a história sendo escrita aí. Rafael, você chegou a falar de algumas pessoas que chegaram até a usar tornozeleira no governo depois do governo do Aguinaldo e tal, e estariam no governo do Dimas, seria isso? Que pessoas absolutamente ligadas a essas pessoas da tornozeleira hoje já estão na Secretaria de Finanças. Para mim a secretaria é mais importante. Pessoas que eram funcionários de carreira, que quando eu cheguei eu coloquei à disposição de outros órgãos. A primeira coisa que o Dimas fez foi trazer essas pessoas de volta para a prefeitura. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque o homem que trabalhava comigo, o homem que era da minha mais estrita confiança, o homem que comia na minha casa semanalmente, nunca disse para mim que as pessoas que trabalhavam comigo não eram da nossa confiança, porque se não era da dele, também não poderiam ser da minha. Então eu fiquei assim muito chateado com isso, porque podia ter falado para mim, Rafael, eu acho que o Júlio não é um bom cara para finança. Bom é o camarada do PT, eu ia dizer para ele que não, que eu não ia concordar, mas eu já ia saber da posição dele. Né? Eu ia dizer, olha, eu acho que nós não estamos batendo aqui as figurinhas. Mas ele, inclusive, quando eu fiz o lançamento da minha campanha, ele usou de um termo lá que eu nunca tinha ouvido falar,
que a população de Pouso Alegre sempre disse que Pouso Alegre tinha 2 prefeitos, eu e ele. Eu concordei na época, porque para mim não mudava nada na minha vida, mas eu nunca tinha escutado isso. E aí ele diz, Pouso Alegre vai continuar tendo 2 prefeitos. Eu não tinha interesse de continuar sendo prefeito de Pouso Alegre, porque se eu tivesse, eu não tinha renunciado. Eu não precisava renunciar, é simples assim. E se eu não tivesse renunciado, ele não teria assumido. Então, são situações que foram sendo criadas, o Dimas tentando se vitimizar, sem necessidade, porque agora ele começa a se mostrar. Ontem eu ouvi, recebi aí, ele dizendo que ele tem muito mais facilidade de lidar com a esquerda, que são pessoas leais, do que da direita, que são mau caráteres e coisas e tais. É uma conclusão dele, Eu digo o seguinte, para mim, o prefeito tem que abandonar essas ideias ideológicas e administrar a cidade para todos. Administrar para quem votou, para quem não votou, para quem se absteve de votar. A cidade é de todos. E o prefeito nada mais é do que um grande síndico, que tem que saber os problemas, saber que o cobertor é curto, você cobrir a cabeça, descobre o pé. E aí é uma coisa que eu sempre discutia com os vereadores. O povo quer, né? Porque toda hora o vereador chega no seu gabinete e diz assim, o povo quer isso, o povo quer aquilo. E eu tinha uma TV grande, você visitava lá, você sabe. Aquela televisão não era para eu assistir, não. Era para eu mostrar. Abrir no Google Earth e falar para eles, mostra o povo para mim. Daí você ia ver 2, 3 pessoas que queriam aquilo que usava-se o termo povo. Agora eu não, eu sempre me pautei em buscar atender o maior número de pessoas com o menor volume de dinheiro que eu tinha. Isso é importante. Tem obras que não foram feitas porque eu não quis? Não, porque não tinha dinheiro. Porque se eu fosse fazer aquela obra, ia faltar para outras obras fundamentais. Então você tem que ir jogando. Eu deixei dinheiro para fazer uma escola lá no Cidade Jardim. Da onde que veio esse dinheiro? Da venda do terreno que era para a CIMED devolveu o terreno, nós vendemos. Eu passei na Câmara que a venda seria vinculada à construção de uma escola de Cidade Jardim. Cadê a escola? Cadê o dinheiro? Deve estar na conta. Porque se não tiver lá também, já tem alguma coisa errada. Porque por aprovação da Câmara, aquele dinheiro só pode ser gasto em investimento numa escola na Cidade Jardim. Então, são situações que estão fugindo ao controle. E sempre digo, a meu ver, pode ser que o Dimas está enxergando uma super administração. Agora, no fritar de tudo, eu volto a dizer, eu fico muito feliz quando eu olho o jornalzinho do Dimas, porque todas as obras são minhas, com exceção de 2 obras, todas são minhas, inclusive as que estão em execução. Por que são minhas? Porque fui eu que idealizei e eu deixei o dinheiro. Porque uma coisa é o que aconteceu comigo quando peguei a Prefeitura de Pouso Alegre. Eu peguei um cemitério de obras abandonadas. Com dinheiro? Não, 0 de dinheiro. O dinheiro dessas obras tinha sumido. Eu não, eu saí e fiz questão de gravar, inclusive com ele junto. Eu tenho pedido para a minha assessoria soltar essas publicações, onde eu estou anunciando a obra que hoje ele está inaugurando. Eu fico feliz de que ele inaugure. Não sou convidado, mas eu fico feliz, porque é importante entregar essas obras para o povo. Agora, essas obras são minhas, porque foram idealizadas por mim, a maioria delas foram licitadas no meu mandato, com dinheiro em caixa, porque eu nunca comecei uma obra sem dinheiro. Uma das obras mais importantes do meu governo que eu não consegui terminar. Por quê? Porque a gente só faz obra estruturante na época da seca. É a questão da enchente do grande centro. Nós fizemos aí 40%, 50%. Tem o restante para fazer. O dinheiro está lá, mas não se fez. Agora foi mexer em ponte. Em época de chuva, eu nunca vi mexer em ponte que está consolidada em época de chuva. Precisava mexer lá? Não sei se precisava. Mas se queria mexer, tinha que ter mexido na seca. Essa não é a ponte que você destinou o dinheiro? Que eu te mandei o dinheiro, porque ele me disse, olha, eu quero fazer a ponte lá. Eu falei, estou te mandando o dinheiro, 2,5 milhões. Aí erraram no projeto, a Caixa bombou o projeto. Aí para não ficar ruim ele começou. Começou quando? Na época de chuva. Sabe o que vai acontecer agora? Essa obra vai ficar parada até que a chuva pare. Olha o caos que se criou ali. Com essa chuva encheu parte do faisqueiro que nunca tinha enchido.
recebi uma informação, e aqui eu me isento de ser verdade ou não, de que é em decorrência do apêndice que ele fez a um projeto lá da Avenida Faisqueira. O fato é que encheu um lugar que nunca tinha enchido. Então é mais um problema para Pouso Alegre, porque ninguém vai desmanchar o que já fez, ou seja, vai ter que refazer. Então são situações que vão acontecendo. Teve um jornaleco aí que diz assim, olha, a herança maldita da Faisqueira que teve que refazer de novo, que o projeto estava errado. Eu entrei em contato com a empresa Duro na Queda, foi o que aconteceu? Nós notificamos a prefeitura que o projeto dependia de um ajuste para colocar pedra e a prefeitura disse que era para executar do jeito que estava lá. Eu avisei que ia dar errado. O que aconteceu? Deu errado, teve que suspender o trânsito, colocar pedra. Isso custou para o município 2 vezes, porque pagou para o Duro na Queda fazer o projeto originário e pagou para o Duro na Queda fazer pela 2ª vez. E segundo a informação que eu tenho do Duro na Queda é de que o município foi notificado. Aí jogou em cima de mim, isso é a herança do Rafael. Não. As pessoas que prestavam serviço na prefeitura sabiam, como o caso do Duro na Queda. O Duro na Queda teve um prejuízo muito grande aqui em Pouso Alegre com obras mal feitas, que ele teve que fazer de novo, sem a prefeitura pagar nenhum real. Então eu falo que a gente tem que ter seriedade, tem que ter gosto. E eu adoro a minha cidade, eu falo assim, eu vibro de ver minha cidade pulsando, e eu fico triste quando eu começo a olhar o futuro e ver que esse futuro pode estar comprometido pelo que ele chama de conversas, né? Chama de conversa. Nós tocamos esse tempo todo sem precisar dessas conversas. Por que de repente a gente precisa ter essas conversas? Eu queria te perguntar até sobre isso. Você que ficou muito tempo com o Dimas, quem acompanha o Dimas na porta da casa dele tinha uma bandeira do Brasil, símbolo usado pelos bolsonaristas durante muito tempo. Mas ele tem esse perfil de conversa. Você, quem conhece o seu histórico, sabe a briga que você viveu com o PT, com o governo do estado do PT, e a gente vê hoje, tanto você quanto ele, que são as 2 forças políticas do momento na cidade, sempre ali próximo, tentando mais próximos ali de Bolsonaro, de Cleitinho, que hoje são os expoentes da direita aí no país. Como que você vê essa situação hoje? Que você é de direita, você é de centro, de esquerda, quem acompanha essa política de Pouso Alegre sabe que você não é. Eu não sou de esquerda, todo mundo sabe que eu não sou de esquerda. Também não sou de extrema direita, porque eu acho que os extremos não são bons para o Brasil. Eu digo assim, eu sou aquilo que for bom para o povo. Não é demagogia dizer isso não, porque as turmas falam assim, quem é do centro não é nada, não. Eu digo assim, que o meu mandato, ele foi conferido por 144.924 mil pessoas. E eu tenho um compromisso com essas pessoas, mas não é um compromisso cego de abraçar a direita, de entrar nas vibes da loucura. Eu tenho um compromisso de fazer um serviço que seja importante. E aí eu digo que a política nacional acho que difere muito da municipal. Na municipal nós temos que entender que aqui que as pessoas moram, aqui que as coisas acontecem, aqui que está a necessidade de saúde, de educação, de infraestrutura, de habitação. Eu falo assim que a gente tem que pensar muito maior para Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade sede, uma cidade que reflete para todas as cidades circunvizinhas. Se Pouso Alegre for bem, ela carrega consigo essas cidades. Se Pouso Alegre caminhar mal, essas cidades padecem. Isso não é conversa minha, é só olhar a gestão do PT de 8 anos, como é que a coisa rodou na região. Então, nós não podemos ter de volta o estilo PT, não podemos. O povo de Pouso Alegre ter muita consciência na hora de votar, porque depois de votado também não adianta fazer como a direita está aí, gritando, esperneando. Acabou a eleição, fecha a urna, meu amigo, dá os parabéns para quem ganhou e segue a vida. E trabalha para os outros próximos 4 anos. Só que 4 anos é muito, muito tempo. Não é um negócio que passa por cima da cabeça. Então eu fico aí
triste com o que aconteceu, né? Triste de ter que ter essa conversa aqui com vocês, de estar tendo esse diálogo mais aberto, mas eu acho que é importante as pessoas terem noção do que é que aconteceu. Eu, de fato, me sinto assim, muito triste por não ter a confiança do Coronel Dimas, né? Meu grande amigo até então, Coronel Dimas. Resumidamente, você se sente traído? Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, porque se ele avisa para mim que ele tinha perfil de querer ficar com a esquerda, que a administração... Enganado, então, seria isso? Eu me sinto enganado, porque se ele fala para mim lá atrás, Dimas, foi um prazer, você não vai ser meu vice, pode ser qualquer outro. Mas na medida que ele disse para mim, não, nós vamos dar sequência a tudo que você começou, vai ser a mesma coisa. Nem que eu queria isso, eu falo assim, eu ando para frente. Eu não tenho interesse de voltar para a prefeitura de Pouso Alegre. Não passa isso na minha cabeça. Eu já estou indo para 60 anos, esse ano eu faço 60 anos. Eu acho que a minha vida política é curta, até pela idade. Mas eu de fato, eu sinto que fui traído. Né? Traído por essa coisa que eu nunca vi no Dimas. Como você falou, o Dimas tinha bandeira do Brasil, aquela coisa toda, e hoje ele achar que a esquerda, que o povo da esquerda é mais leal e mais honesto que o povo da direita, isso é ofensivo para mim. Isso é ofensivo para mim. Né? Eu não sei a razão dessa colocação dele, mas para mim bate duro. Porque eu tenho que pedir perdão para o povo de Pouso Alegre. Eu tenho que pedir perdão. E eu faço aqui, pelo seu meio de comunicação, perdão por não ter sabido escolher um vice-prefeito para assumir a posição de prefeito de Pouso Alegre. Essa é a minha visão. Se o povo achar que não, que eu estou enganado, que o Dimas é a pessoa certa, é só ir lá na urna e confirmar a reeleição dele, está tudo resolvido, não tem problema nenhum, a vida segue. Agora, deixo aí um aviso. Serão 4 anos de desgoverno, porque por tudo que a gente está vendo, pelos números que eu estou acompanhando, nós teremos problemas. Rafael, você é hoje o principal líder do União Brasil aqui na região. Você está também articulando não só Pouso Alegre, mas a região toda. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da eleição para Pouso Alegre. Câmara de Vereadores. Você que sempre teve uma base grande aqui em Pouso Alegre, hoje a gente vê a base da maioria virar para o lado do Dimas, poucos estão ali. Que é natural que aconteça isso, né? Porque a partir do momento que você tem um prefeito que promete tudo, que vai fazer tudo para os vereadores, e nós estamos no ano de eleição, eu não acho que eles estão errados, não. Até porque eles estão cuidando da vida deles, eles deviam estar cuidando da vida do povo, mas cada um está cuidando do seu mandato, buscando uma reeleição. Agora, isso tem um custo lá na frente. Então vai caber o povo também de saber se vai reeleger, se não vai reeleger. Eu não quero que ninguém ponha em risco o seu mandato para dizer assim, mas eu sou do grupo do Rafael, eu tenho que acompanhar o Rafael cegamente. Não, muito pelo contrário. Eu sempre falo para a turma, cada um tem que ter discernimento. A gente nasce com o livre-arbítrio, de seguir o caminho que a gente quer seguir. Agora, eu nunca precisei fazer o que está sendo feito aí, essa troca de favores com o vereador, até porque quando precisava eu descia na Câmara e fazia defesa do projeto, porque eu entendia que o projeto era importante. Agora, se os vereadores hoje estão dispostos a apoiar em troca de obrinha para lá, obrinha para cá, isso aí é discernimento de cada um vai responder por isso. O União Brasil, mais alguns partidos que eu vou estar ajudando a montar, terá aí a apresentação de candidatos novos, como também tem de candidatos que vão para a reeleição. São pessoas que estão afinadas com esse discurso, de que não estão lá à venda por nada, e que a gente possa ter aí a oportunidade de fazer uma Câmara que de fato brigue, lute pelo povo, não pelo seu interesse próprio. Em que pese a gente tem que definir aqui, né? O político vive de voto. Na medida que o Dimas faz uma política de que se não tiver com ele a porta da prefeitura está fechada, não cabe a essas pessoas a não ser dizer que está com ele. Eu não faria isso, mas
Tem alguns que fazem, a gente tem que entender e respeitar. Eu já estou velho, Douglas, eu aprendi a encarar algumas situações com normalidade. Antigamente eu ficava bravo, revoltado. Hoje, quando as pessoas, fulano te xingou, eu falei, mas só faltava ele falar bem de mim, porque seria incoerente da parte dele falar bem de mim, porque eu sempre fui opositor a ele, eu sempre tirei dele, eu brincava, a teta da prefeitura da boca dele, né? E nós sabíamos que muita gente viveu a vida inteira ali, e essas mesmas pessoas agora estão defendendo Dimas de unhas e dentes. Por quê? Porque, estão vendo a possibilidade de voltar para a prefeitura, ter salários pomposos, não precisar trabalhar, né? Na minha época da prefeitura todo mundo tinha que bater ponto, pôr o dedão lá, são coisas que é do meu estilo. Agora, se o povo achar que tudo isso que eu fiz é bobagem, que médico não precisa mais bater ponto, que os amigos do rei não precisam trabalhar, só vai lá receber, aí é uma questão que o povo vai definir. Mas eu vou orientar o voto contrário ao atual prefeito. Isso é claro, ele sabe disso, eu não tenho dificuldade de falar, não falo de qualquer lugar que esteja, eu falo isso. A nossa relação findou, né? Ele segue dentro do projeto dele, o projeto de vida dele, eu sigo o meu caminho, né? Agora, ganhar ou perder, tudo faz parte do processo político. Tudo faz parte do processo político. Qualquer resultado será natural. Ganhar ou perder, não tem dificuldade. Eu só não quero que aquela instituição que presta um serviço de saúde para as pessoas que mais precisam sejam atingidas por atos de politicagem. Aí eu vou gritar. Eu não vou fazer uma campanha difamando Dimas, não vou fazer nada disso, muito pelo contrário. Vou dizer o porquê que eu não quero ficar com o Dimas, como eu estou dizendo para vocês aqui, porque eu não acredito na administração dele, porque eu não acredito no estilo de administrar, porque o estilo não bate com o meu. Se eu soubesse que esse era o estilo dele, não seria o vice, não seria o atual prefeito. Então, eu no final, ao contrário do que ele diz, quem se sente traído sou eu, né? Sou eu que me sinto traído. Até porque durante a minha campanha ele foi viajar para a Argentina e me deixou. Eu jamais faria isso com um amigo meu, né? Em plena campanha para deputado, uma campanha extremamente difícil, eu jamais iria viajar, deixaria meu amigo no chão duro. Mas para mim não fez diferença, mas foi um sinal de que realmente eu acreditava nele e ele não acreditava em mim. Então, até porque se eu perco a eleição, a minha vida política tinha acabado, né? Mas quis o povo do sul de Minas, que eu fosse o 10º deputado mais votado, e a gente está aí fazendo entregas importantes. Eu entendo que nós estamos fazendo entregas importantes para o povo do sul de Minas, com uma representação legítima. Rafael, eu queria encerrar essa entrevista, já estamos aí acho que quase mais de uma hora tranquilamente, né? Agradecer pela franqueza, pela conversa que você fez e avisar as pessoas que a gente vai procurar também o atual prefeito Coronel Dimas, obviamente, a gente vai poder falar também sobre o assunto, assim como o Rafael, é um assunto que todo mundo quer saber na política já faz um bom tempo, né? Queria te agradecer novamente e se você quiser fazer mais alguma consideração, mais uma vez eu quero pedir perdão ao povo de Pouso Alegre, porque eu no meu íntimo eu entendo que eu falhei na escolha do meu vice-prefeito, atual prefeito. Vou buscar refazer esse erro, né? Recompor isso. Agora, quem vai decidir são vocês, eleitores. Se vocês querem festa, se vocês querem pão e circo, ou vocês querem uma administração séria, uma administração que entregue aquilo que você precisa todos os dias. Porque festa tem vez ou outra, né? Agora, tudo isso tem um custo, e quem está pagando por isso são vocês. Então, fica aí agora o início, né? Porque essa entrevista dá início ao pontapé, acredito eu, das eleições. Mas eu não tenho dificuldade, sabe, Douglas? As pessoas, até uns me chamam assim, você é coronel? Não, quem é coronel é o atual prefeito.
Eu sou desse jeito, eu sou uma pessoa muito sincera. Cheguei aqui sendo sincera e pretendo sair da política sendo sincero. Então eu não vou ficar dizendo algo que eu não sinto. Então essa é a realidade. Peço perdão ao povo de Pouso Alegre e vamos em frente. A gente pede a Deus aí que tudo dê certo e que a gente possa estar lá na frente olhando e dizendo, ó, deu tudo certo, Pouso Alegre continua em desenvolvimento, continua sendo a cidade mais importante aqui do extremo sul de Minas e todo mundo vai estar feliz. Obrigado a todos. Obrigado por nos acompanhar.